Segundo Reis, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Israel, aos anciãos, e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa, e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos, e os aios, enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres, faremos. A ninguém poremos rei. Faz o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus, e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou, e disse a todo o povo: Vós sois justos, e eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar o rei, os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos, e eles os apanharam vivos e os mataram. Junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhes a mão, e fê-los subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra do Senhor que dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e enviaram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor haja aqui convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E o feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também queimaram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel.
Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem obraste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael se feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até a nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais do sucesso de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel e Samaria foram 28 anos. Capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou entre os filhos do rei, aos quais matavam. E o pôs a ele e a sua ama na recâmara e os escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Jeoiada chamar os centuriões com os capitães, e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma 1/3 parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra 1/3 parte estará à porta de Sur, e a outra 1/3 parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Jeoiada, tomando cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Jeoiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, tendo o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Jeoiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas. E disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E lançaram-lhe as mãos a ela, e foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Jeoiada fez um concerto entre o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda, à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. Então todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia.
Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo a toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não temos mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o pelas fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeiras e pedras de cantaria, para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam os que o faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Mas o dinheiro de sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não trazia à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael fez rosto a marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E mandou a Azael, rei da Síria, e ele então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais de sucesso de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram a Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias seu filho reinou em seu lugar.